Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alex Sebem, sou advogado. Este é o programa Advocacia para Todos, um programa com apoio da OAB, subseção Farroupilha. Este programa roda na TV Cidade, canal 14 da NET, pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube, pelo Facebook, Instagram e demais mídias sociais. No programa de hoje, vou conversar com um colega, advogado, Dr. Matheus Tramontina, um amigo também, posso dizer, que hoje exerce a função de presidência do COMAN. É um conselho que nós já iremos entender qual é a sua função e a sua importância para o município de Farroupilha. Sempre com o intuito de que este programa ele traz assuntos complexos do meio jurídico, traz assuntos instrutivos e transforma numa linguagem simples, para que todos possam entender e assim compreender quais são as entidades, os órgãos da administração pública e quais as suas funções e assim saber os seus direitos. Doutor Matheus, eu agradeço a sua presença neste programa. Vou passar a palavra para o senhor fazer as considerações iniciais e depois vamos fazer um bate-papo para entender o que é este conselho na administração pública de Farroupilha. Tens a palavra para as suas considerações iniciais. Perfeito. Olá, primeiramente, obrigado, Alex, pelo convite. É uma honra. Gostaria também de agradecer à TV Cidade. É uma honra estar aqui na sua presença, uma pessoa que eu admiro. Então, recíproca é mesmo. Obrigado. Me sinto honrado em estar aqui. Vamos, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Perfeito, Matheus, perfeito. Então vamos começar com a pergunta básica. O que é o COMAN? Bom, o COMAN é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, certo? Então o COMAN, ele é um órgão deliberativo. O que acontece? O que significa ele ser deliberativo? Ele estabelece algumas diretrizes, alguns objetivos que ele vai se pautar e ele vai seguir. Uhum. Essa é a premissa básica. Então ele é um órgão deliberativo. Qual a função dele? A função dele, então, o que acontece? As quintas-feiras, na terceira quinta-feira de cada mês, os integrantes do conselho se reúnem no Salão Nobre da Prefeitura e deliberam questões ambientais importantes e relevantes ao município. Perfeito. Tudo bem. E para um processo, um ato, uma degradação ambiental, crime, enfim, chegar para o COMAN, quais são os caminhos, né? O COMAN é o órgão último, tem algum órgão primeiro para julgar? Como é que funciona esse processo desde a autuação no local, né, desse crime ambiental, até que chegue ao COMAN para ele fazer essa deliberação sobre o assunto? Certo. Bom, o que acontece? Normalmente um crime ambiental ele é fiscalizado ou pela PATRAN ou pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Claro, existem outras condicionantes, mas partindo com esses exemplos. Aí o que acontece? Vai gerar, essa infração gera, ou essa possível infração, ela vai gerar um auto de infração e o infrator ele tem a possibilidade de se defender perante, num primeiro momento, a defesa dele ela é direcionada à Secretaria do Meio Ambiente da cidade. Okay. No segundo momento, a defesa ela é direcionada ao secretário do Meio Ambiente da cidade. E no terceiro momento, então, através de uma Câmara Revisora do COMAN, essa defesa vem para nós deliberarmos sobre a questão. Tá. Mas, previamente, a questão relacionada às infrações, o COMAN não se restringe a isso. Para você ter ideia, o COMAN ele é formado por diversas entidades da nossa cidade. E desde já eu peço desculpas se eu me esqueci de falar, de citar alguma delas. Mas entre elas são 9 membros da prefeitura, um representante da OAB com suplente, tem também do sindicato do comércio, É como tu falou, se tu esquecer de algum não tem problema, certo, né? Porque, na verdade, o que a sociedade quer saber é realmente que esse conselho ele tem uma importância assim, imensurável para protegermos do meio ambiente, os crimes que tem. E as pessoas não têm noção.
Sim. Então, do que você está falando, se quer botar mais alguma entidade, fique à vontade. É que até as pessoas saibam o que é, como ele é formado, é composto por funcionários públicos em cargos efetivos, concursados? Não, como tu está falando, está explicando agora. É um grupo, então, uma entidade. Exato. É isso? Existem pessoas da Ecofar, da Corsan, da FAPAM, enfim, uma série de entidades. Por exemplo, representantes de escoteiros, representantes das universidades da cidade. Então, é um grupo, a gente pode dizer assim, composto por diversas pessoas que têm diversas visões sobre essa questão ambiental, para que o debate ele seja cada vez mais enriquecedor. Seja amplo também. Exatamente. Né? Dentre as funções do Coman, se eu não me engano, o regulamento estabelece 13. Tá? Mas, por exemplo, dentre essas funções está organizar palestras em âmbito municipal, estadual, nacional e internacional. Está, como bem você citou no começo, julgar decisões em terceiro grau através da Câmara Revisora. Por exemplo, alguma sugestão que a gente possa dar para o prefeito em relação a leis. Enfim, são essas questões que a gente trabalha no Conselho. Interessante. Agora, até eu como advogado não sabia de todas essas funções do Coman. Tá? Porque na minha visão, na nossa visão como advogados, né, Matheus, a gente só tem aquela questão sistemática de um processo, ou seja, ele é administrativo, com contraditório para defesa, né, como se fosse um processo judicial, com suas peculiaridades, é claro, mas que o Coman só julgasse. Então, o Coman ele pode dar sugestões acerca de aspectos ambientais, e ambientais não só questão de, como dizia o professor no tempo da academia, mato, bicho e água, né? Pode ser questões também ao meio ambiente urbanizado? Sim, a questão ela é muito mais ampla. Por exemplo, se trabalha muito a questão do saneamento básico. E o saneamento básico, isso é uma preocupação que temos na nossa cidade. Inclusive no Conselho, sempre, a cada sessão, esse assunto é trazido em pauta. Porque o que acontece? O saneamento básico, ele tem 4 pilares básicos. Um deles é o tratamento da água, com a qualidade da água. O segundo, a questão relacionada aos resíduos sólidos e o manejo urbano. O terceiro, a captação e o tratamento do esgoto. E o quarto, a questão das águas pluviais. O fim que se dá para as águas pluviais. Porque em relação há uma preocupação em relação a isso, porque hoje no meio urbanizado, cada vez mais asfalto, essas águas não têm aonde escoar, e com uma rede de esgoto deficitária, acaba gerando muitos alagamentos. Claro, esse não me parece que é um problema que temos na nossa cidade, pelo menos eu não tenho ciência disso, mas questões relacionadas a lixo, a tratamento de água, a questão do esgoto, eu entendo que são muito importantes, inclusive têm relevância aqui para a nossa cidade. E esses fatos que o Coman analisa, julga, dá sugestões para o executivo, vocês também interagem com o poder legislativo? Como é que funciona? O que acontece? Dentro das atribuições, não me parece que tenha algo relacionado diretamente a uma notificação em relação ao Conselho Legislativo. Tá. Ao Poder Legislativo, perdão. No entanto, entendo que seria pertinente haver levar essas discussões que existem dentro do Conselho para a Casa Legislativa, porque também é uma forma de conseguirmos construir algumas legislações que, por exemplo, existem em âmbito nacional e gostaríamos de aplicar essa legislação em âmbito municipal, porque o nosso município tem as realidades próprias dele. Exato. Então seria interessante trazer essas legislações para o nosso âmbito municipal também. Isso é muito bem analisado, porque quando se faz um projeto de lei que o legislativo começa a fazer seus estudos, e então ele passa pelas constituições, o interessante é que se ouça não só a sociedade, mas os conselhos, como tu bem falas, para que eles possam ter uma noção mais técnica e prática sobre o assunto e trazer assim uma legislação mais específica, né? E mais efetiva, eu diria. Sim. Do que uma lei que não pode ser aplicada, né? Entendo que, em razão dessa diferença que existe entre os membros que compõem, acaba gerando esse enriquecimento, inclusive, numa eventual sugestão de lei. Porque são pessoas que vêm de diferentes ângulos, um fato. E, tudo bem. Temos uma sessão do Coman.
Tá? Essa sessão ela ocorre no Salão Nobre da Prefeitura. Sim. Tá? Às terças-feiras? Quinta-feiras, a terceira quinta-feira de cada mês. Terceira quinta-feira de cada mês. Então ele é um órgão que ele se reúne mensalmente. Mensalmente, tá. E o cidadão pode acompanhar? Sim. É uma sessão pública? Sim, é uma sessão pública. O que acontece? Tivemos alguns problemas em relação à pandemia, que em razão do distanciamento, as sessões passaram a ser virtuais. Enfim, mas mesmo assim era disponibilizado o link, enfim, se alguém tivesse interesse, poderia acompanhar sem dúvida alguma. Esse link sai num edital? O que acontece? Uma das sugestões hoje, por coincidência, no momento que estamos gravando essa entrevista, essa conversa, temos hoje uma sessão ordinária a ser realizada às 18 horas no Salão Nobre da Prefeitura. E aí vocês fazem julgamentos de processos que já estão em última instância? Ou vocês discutem? O que é a pauta? Hoje a pauta, por exemplo, a pauta inicial é o saldo que existe na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Porque o que acontece? As multas que são aplicadas, por vezes elas têm como penalidade pecúnia, dinheiro. Então, sendo assim, esses valores são revertidos ao fundo. Tá? Outra questão que se analisa, ou se tem essa publicização, é o repasse, que é repasse mensal para a Ecofar, dos valores, enfim, o que ela fez, o que ela não fez. Isso o Coman debate? Sim. É um conselho de extrema importância. Há uma publicização desses dados ao conselho. Sim. Hoje, por exemplo, então, como pauta, no dia que estamos tendo essa entrevista, temos também o julgamento de um recurso em terceira instância pela Câmara Revisora. Também é uma das questões. Outra questão interessante agora, foi debatido na reunião, na sessão do mês passado, um projeto, se eu não me engano, apresentado pela AFAPAM, de composteiras. O que isso significa? Então a associação levou o projeto aí sobre composteiras e aí explicou como funcionaria. Eu confesso, ignorante na matéria, não tinha ideia. Claro, nossos avós, a mãe provavelmente faz, mas eu não. Botar alguns alimentos ali, ou restos de comida, e tem alguns micro-organismos que vão trabalhando esses vamos dizer assim, esses materiais. Ele vai entrando no estado de putrefação, o próprio alimento orgânico também. Exatamente. Né? Pois é, e aí gera ali uma espécie de chorume, enfim, e se poderia usar nas plantas. Mas essas composteiras me surpreenderam porque poderiam ser utilizadas em apartamentos. Entende? E aí isso é uma questão que o Coman hoje busca fomentar também. Entende? Através dos seus recursos. Claro, isso teria um custo. Se eu não me engano, seriam 100 ou 200 composteiras, mas teriam pessoas que ajudariam se houvesse algum problema, ou se a pessoa que estivesse operando a composteira tivesse alguma dúvida de como proceder. Por exemplo, eu não sabia também, alimentos cítricos não podem ser, ou tem que ser, ou devem ser de uma maneira muito rara colocada dentro dessa composteira. Então isso foi também algo discutido no conselho. O que acontece? Nesse momento a gente está com outra discussão aí relacionada a como a gente pode mecanizar para que o conselho consiga ter acesso aos valores que tem. Porque entendo que seria muito importante investir nesse tipo de ação, nesse tipo de iniciativa, porque a questão do lixo, o que pesa mais é o lixo orgânico. E isso, de certa forma, acabaria desonerando a todos os munícipes da cidade. E essa questão ali, que tu fala de valores, vocês pegam técnicos, é feita alguma apresentação, por exemplo, vamos ver questão financeira, tem que falar com a Secretaria de Finanças do município, vamos chamar algum especialista na área para nos passar. Então, o Coman, quando ele faz esse debate, que nessa questão tu falaste da compostagem, quem que passou essas questões para vocês? Porque, Matheus, assim, nós como advogados, como tu bem falaste, nós entendemos da parte jurídica. Exato. Né? E eu gosto muito de quando a gente está aqui no programa,
como eu pedi em programas anteriores para o hoje secretário de Desenvolvimento, o Dr. Rafael Coloda, que está licenciado, qual é a experiência dele da parte jurídica perante essa questão de trabalhar na administração pública, né? Então eu faço duas perguntas para ti. Primeiro, quando há esses debates, vocês costumam ouvir muitos especialistas na área, questão da compostagem, questão financeira, para saber como chegar numa sugestão, num parecer? E segunda pergunta, tu como advogado, né, jurista da área, como é que é essa experiência no Coman? Certo. Bom, em relação à primeira pergunta, para se ter ideia da riqueza, então, das pessoas que compõem o Coman, foi feito por uma das entidades, a apresentação foi feita por uma das entidades próprias que compõem o Coman, que tem essa iniciativa. Então, nesse momento, não houve apresentação de técnicos, porque isso já estava dentro da nossa casa. Perfeito. E o que acontece em relação à movimentação de valores, o Coman, nesse momento, ele se encontra impossibilitado de fazer movimentação de valores que encontram no seu fundo. Por quê? Porque é necessário estabelecer mecanismos junto à administração para que faça com que esse dinheiro possa ser usado para determinado fim educacional, fim do meio ambiente, enfim, para que se possa, de alguma forma, então, poder, de fato, colocar as mãos nesse dinheiro para fazer os projetos. Para fazer os projetos. Em relação à segunda pergunta, em relação à advocacia, até esse momento, eu estou no Coman já faz... Esse é o segundo ano, e é o primeiro ano como presidente. No segundo foi em razão do convite do antigo presidente Maurício Bianchi, para que compusesse a entidade OAB, junto à OAB. Mas... o direito em si, não há muita aplicação assim diária como advogado do direito. O que se analisa por vezes? Algum parecer sobre algum assunto, ou ao procurar alguma legislação específica. Então, as questões jurídicas me parecem que até o momento, para mim, foram limitadas a isso. Sabe? O que acontece? Para mim, como evoluiu muito mais como pessoa, pois eu não tinha noção de que, por exemplo, o município não trata coisa alguma do seu esgoto. E isso, como munícipe, me preocupou muito. E o Coman está no debate desse assunto. Sim, o Coman debate esse assunto, até porque, Alex, recentemente recebemos a visita do vereador. Peço perdão a ele, porque não vou me recordar o nome dele agora, mas para tratar em relação à privatização da Corsã. Trazendo essa questão por debate. Por quê? Porque acontece, eu confesso que eu não tenho, fazendo com honestidade esse debate, eu não tenho uma opinião ainda sobre a questão. Se é melhor privatizar ou se não é melhor privatizar. Isso também o Coman está também, sim, escuta conversas sobre. Mas o que a gente tem certeza, numa das falas do antigo ministro da Saúde, em 2017, para a Fundação Nacional de Médicos, se eu não me engano, foi de que a cada real gasto com saneamento básico, a premissa inicial seria que seriam R$4 economizados na saúde. No entanto, a OMS disse não são 4, são 9. Então, esse é o tamanho do debate. E essa é a importância. E o Coman, ele pode dar orientações quanto a essa questão da privatização da Corsã? Essa é uma questão bem em toga hoje, porque as pessoas estão apreensivas, e aí você vê opiniões de ambos os lados, né? E como tu falaste, tu ainda também não tem uma opinião própria, né, Matheus? E o Coman também não, mas o que o Coman pode fazer nessa área, nessa hora de participar? O Coman, ele tem um poder como uma pessoa privada, porque dentro das suas atribuições não está, me parece, essa possibilidade de debater sobre um ponto positivo ou negativo da privatização. Da privatização da Corsã, porque teria até fugiria da sua alçada. Entendo que sim, né? Entendo que sim. Ele pode, como tu falaste, pode ouvir, pode elaborar uma sugestão, né? Mas aí opinar, lançar um parecer ou obrigar já não é função do Coman. Tá? Exatamente. Sobre a questão de contatos, como é que eu quero falar com o pessoal do Coman? Tem como? Pode ser o cidadão, tem que ser por meio de advogado, algum especialista da área, engenheiro agrônomo? Qualquer pessoa pode entrar em contato com o Coman. Tá. Isso, o que acontece? Inclusive, uma das sugestões
que será levado na próxima discussão, é talvez fazer mídias sociais para que a gente consiga ter esse debate mais próximo com o cidadão, ou quem sabe até fazer uma transmissão pelo Facebook das sessões. Olha ali. Entendo que seria algo que seria muito pertinente. Pertinente, né? Isso. O do Rafael Coloda, secretário de Desenvolvimento, no programa que nós gravamos, ele falou sobre a questão de programa, software que transformariam processos, hoje o protocolo físico que você faz na prefeitura, em processo eletrônico. Daí você acompanharia pelo tablet, computador, celular, enfim. O Coman, esse meio ele não tem hoje, como é que funciona? Não, o Coman, esse meio não tem, até porque os processos são repassados pela Secretaria do Meio Ambiente, para que num primeiro momento caia nessa Câmara Revisora. Okay. Aí dentro da Câmara é escolhido um relator. Essa Câmara é composta por 4 membros escolhidos ali internamente no Coman e mais um membro da Prefeitura. Tá? Aí o que acontece? Se a Prefeitura estipulou a multa, se ela foi que aplicou a multa, ela não participa do Conselho. Então nós temos essas 4 pessoas do Coman, a pessoa da prefeitura e mais o presidente. Se essas 4 pessoas, nesse julgamento, então, que a prefeitura, que o responsável que o representante da prefeitura não participaria, se os 4 integrantes empatassem no seu voto, quem daria o voto de Minerva, então, seria o presidente. Seria o presidente. Seria o presidente. Tá. Então, se em algum momento algum conselheiro do Coman ele está envolvido com a questão em debate, seja ele como um profissional da área, seja ele como a parte nesse processo, digamos assim, ele se dá por impedido, por óbvio, né? Exatamente. Então ele não participa disso. Até porque existem 2 suplentes que compõem essa mesa. E esses suplentes, eles entram no momento do que esse conselheiro ele estaria impedido. Na questão ali dos trabalhos do Coman, tá? Vamos voltar nessas questões aí do procedimento. Sei que existe uma possibilidade de fazermos uma sustentação, uma defesa ali, como está em último julgamento na parte do processo, né? Ou na questão de uma deliberação de algum assunto, Sim. como tu falaste, compostagem, tratamento sanitário, enfim. A pessoa ela pode pedir a palavra no momento ou ela tem que solicitar com antecedência? Por exemplo, em relação a julgamentos, Sim. É concedido ao procurador ou à parte, enfim, o tempo de 15 minutos para que ele possa se manifestar em relação àquilo que lhe está sendo imputado. Tá. Nesse momento, após feita essa sustentação, essa pessoa e a parte são convidados a se retirar do ato para que seja deliberado, para que haja um debate ali entre os membros, para que se chegue a um veredito em relação à questão. Tá. E aí sai na hora esse veredito? Normalmente sim, com exceção de momentos em que algum dos conselheiros pode pedir vista para poder se debruçar melhor sobre o processo, analisar ele. Pode ser feito dessa forma. Ok. Tem algum canal de contato que a pessoa pode fazer, que o cidadão pode entrar em contato com o Coman, ou ele tem que se dirigir à prefeitura? O conselho, a única mídia social que hoje ele possui é um e-mail. Mas se precisar falar com o Coman, eu tenho convicção de que a Secretaria do Meio Ambiente passará os contatos necessários. Então, o cidadão que quiser participar do evento do Coman ou poder ter contato com os seus membros, ele pode se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente ou mesmo ligar também para os canais de contatos da administração pública, da prefeitura, para poder ter acesso. Sim. É isso. Perfeito, então. Matheus, muito instrutivo a nossa conversa de hoje. Tá? Confesso que eu também aprendi sobre o Coman junto com quem nos assiste. Tá? Quero agradecer a tua participação, já estendendo o convite para um próximo bate-papo, tá? Podemos falar sobre o Coman, ou os assuntos também da nossa profissão. Agradeço mais uma vez, em nome da TV Cidade, e abro para tu fazer as considerações finais, se quiser agradecer a alguém, ou os próprios conselheiros do Coman, que fazem juntamente contigo um excelente trabalho, né? Sim. E uma mensagem que tu queira deixar para a sociedade, que elas possam refletir
sobre o que nós debatemos hoje. Certo. Pode falar. Bom, esse mês eu quero chamar a atenção porque esse mês é o mês da água. Mas eu pensei em diversas coisas que eu podia falar, mas eu tenho convicção de que muito já foi dito e muito se sabe. Eu gostaria de que a gente focasse na educação. Porque vou pegar um exemplo de um amigo que lecionava numa área humilde e foi apresentado o vaso sanitário então para o seu aluno, e o seu aluno achou que aquilo era para plantar uma flor. Então esse é o nível de educação que a gente tem que extirpar. A gente precisa trabalhar nisso. Como eu vou falar em preservação do meio ambiente nesse contexto? Então eu preciso primeiramente trazer o óbvio para as pessoas. O que para nós é e tem que acolher a todos e mostrar o caminho. Bom, eu gostaria de agradecer. Obrigado. Muito satisfeito em estar contigo nesse programa. Agradecer a TV Cidade pela oportunidade de mostrar um pouquinho a respeito do Conselho. E as pessoas que compõem comigo o Conselho, peço desculpa por não ter, se eu esqueci de alguém. Um abraço a todos. A recíproca também é verdadeira, as portas estão abertas do programa. Muito obrigado a você que nos acompanha e desejo votos de sucesso e que estaremos no próximo programa juntamente com todos. Até mais.